Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo aqui. Espero que seja o primeiro de muitos que eu vou fazer daqui pra frente. Eu estabeleci a meta desse ano de ler e documentar todos os livros que eu for lendo. Então, assim, não é nada mega profissional, nada mega produzido, embora eu seja, assim, um pouco perfeccionista. Mas eu acho que o intuito aqui é compartilhar com vocês as minhas percepções, as minhas impressões. Já quero adiantar que eu não sou nenhuma especialista na área, então eu tô aqui muito mais para expressar a opinião de coisas que eu li, que eu ouvi, que eu vi, que achei que seria interessante compartilhar com vocês. Para o primeiro livro, eu vou falar sobre essa belezura aqui, que é o Flores para Algernon. Esse livro, ele é um dos meus livros prediletos, inclusive eu presenteei vários amigos meus com ele. É, eu sou meio cara de pau porque eu não tinha terminado de ler antes, quando eu dei de presente, porque eu fiquei com muito receio do final. Eu adianto que o final ele pode não ser muito alegre, mas eu acho que é um final muito poético, né? E eu acho que combina muito bem com o tom desse livro. Esse é um livro de ficção científica diferente de todos os outros que eu já li na minha vida, né? Esse livro, primeiro, ele é escrito como um registro de relatórios diários feitos pela pessoa que está participando do experimento científico, né? E essa pessoa é o Charlie. Então ele está participando de um experimento científico e toda a jornada dele durante esse processo de experimento é narrada e documentada por ele. O Charlie, ele é um homem, acho que de 32 anos, se eu não me engano, com baixo intelecto mental, né? E o experimento, ele tem como objetivo deixar o Charlie mais inteligente. O legal é poder acompanhar esses registros dele e ver o quanto o experimento, né, a evolução do experimento vai impactando a forma, não só como ele escreve, porque ele tem muita dificuldade de escrever as coisas corretamente, de conjugar coisas ou relatar coisas, mas também pela visão que ele tem. Chega uma hora em que a escrita dele fica até complexa, assim, que você fala, caramba, eu tô, de repente, aqui lendo uma Anne Rice aqui, entrevista com um vampiro, né? Porque ele vai falar um pouco mais de, tipo, a forma como reluzia e blá. Então é muito interessante ver essa jornada do Charlie, né? Eu concordo que esse é um livro que todo mundo deveria ler, porque eu acho que esse livro ele traz questões muito interessantes, questões um pouco atuais, se vocês forem parar para pensar com tudo isso que tem rolado, né, com a inteligência artificial, com a tecnologia, com a forma em que a sociedade está avançando, né? Eu acho que esse livro é um livro muito, é um clássico, é um livro atemporal, porque ele basicamente fala de tipo, tá, temos esse objetivo de nos tornarmos mais inteligentes, né? E aí tem até uma frase do próprio autor que eu anotei aqui, que fala que a inteligência e a educação, sem doses de afeto humano, não valem de droga nenhuma. E é muito interessante ver o quanto isso se torna verdade aqui nesse livro. Não só pela evolução do Charlie, que vai daquele déficit de intelecto, onde ele só quer ser mais inteligente porque ele acha que vai ser muito legal compartilhar com os amigos dele, e conforme ele vai ficando mais inteligente, ele vai tendo um pouco mais de noção do mundo e vai perdendo um pouco essa inocência, um pouco essa ingenuidade. E aí vai vendo as pessoas pelo que elas são, né? E aí ele começa a compreender que as pessoas não estão rindo com ele, as pessoas estão rindo dele. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis desse livro, é quando ele se dá conta disso. De que ele achava que ele tinha amigos, mas as pessoas elas só estavam sendo cruéis com ele por conta do baixo intelecto dele. E quando tem essa mudança de chave,
quando essas pessoas se veem na situação onde elas se sentem estúpidas, né, com baixo intelecto perante ao Charlie, como elas agem, como elas se sentem, sabe? É muito interessante essas reflexões que esse livro faz, muito nesse âmbito, e eu acho que tem vários pontos ali que eu também anotei mais alguns outros pontos, né? Onde o Charlie ele tá muito com um dilema do que fazer e ele fica tentando buscar a ajuda de outras pessoas, né? Porque embora ele tenha evoluído muito intelectualmente, emocionalmente ele é uma criança, né? E é muito interessante quando ele pede ajuda para uma pessoa e a pessoa fala assim: Charlie, você tem que aprender a confiar em você mesmo. E aí ele responde assim e fala: Nossa, que ideia simples, confiar em mim? Eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? E isso é uma coisa que, tipo, me pegou horrores, porque a gente é tão acostumado a buscar respostas e a querer respostas do mundo, fora, e quando muitas vezes a resposta tá dentro da gente, né? Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Quando muitas vezes a resposta tá dentro da gente. Quando às vezes a gente tem que aprender ali um pouco sobre amor próprio, sobre autoconfiança, né? Tem uma parte aqui no livro onde ele tá conversando com a Alice e ele percebe... Alice é a personagem que guia ele a realizar o experimento e que ele acaba se envolvendo amorosamente, né? A primeira experiência romântica que ele tem na vida. Num primeiro momento, eles acabam não ficando juntos porque o intelecto dele é inferior ao dela e eles não estão vivendo no mesmo universo. Tem um momento em que eles têm uma relação, que é quando o intelecto deles está no mesmo nível, mas as questões emocionais do Charlie ainda são muito infantis, então ele não consegue estar com ela. E chega uma hora que o intelecto dele ultrapassa o dela. E é muito curioso ver como as coisas não dão certo entre eles, muito por conta dessa questão do intelecto. E aí eu vou ler um trechinho para vocês. Ela estava certa em recusar se torturar por estar comigo. Nós não tínhamos mais nada em comum. Conversas simples se tornavam desgastantes. E tudo o que havia entre nós, agora, era um silêncio acabrunhado e ânsias insatisfeitas em um quarto escuro. É muito interessante ver essa passagem desse livro, porque me faz questionar muitas coisas, sabe? Como logicamente a gente coloca inúmeras coisas à frente da emoção, né? Então, no percurso desse livro, eu fui observando muito isso, o quanto o intelecto, a inteligência... Eu acho que esse livro é quase filosófico na visão que eu tenho, sinceramente, porque ele questiona várias vezes, né? O que nos torna humano perante aos olhos do outro, né? O que interliga o universo de uma pessoa com o universo da outra, né? É claro que uma pessoa com um QI inferior, assim, no nível de uma criança, é complicado ela ter uma relação com uma pessoa com um QI tão superior. Mas e quando a situação se torna desigual porque uma pessoa é um gênio e a outra pessoa talvez tenha um QI normal, né? E não só, eu não falo não só de relações humanas, mas eu falo em relações mesmo, né? Porque você vai observando nesse livro que chega uma hora que o intelecto do Charlie, ninguém consegue acompanhar. Ninguém no universo. Ele quase vira o Watchman, né? De uma certa forma, ele se torna um deus. E ele se torna solitário. Porque todas as conversas que ele quer ter com outras pessoas, ele acaba não tendo. E assim, um ponto muito curioso desse livro é que Algernon, isso é spoiler, obviamente eu vou deixar no título do vídeo, Algernon é o rato de laboratório que dá origem a todo esse experimento. É o ratinho que foi bem sucedido e se tornou mais inteligente. E ele se torna o principal parceiro
amigo do Charlie durante toda a jornada do livro, né? Durante toda essa jornada do experimento. E é muito curioso, porque tem uma hora em que o Charlie se toma ali, ele se percebe, ele questiona também, né? Que é justamente aquilo que eu já tinha falado, né? Que inteligência e educação, sem doses de afeto humano, não valem de droga nenhuma. E faz a gente se questionar também. Será que se o experimento não tivesse sido puramente racional, se aquela pessoa tivesse laços profundos, né? Se essas questões humanas, intrinsecas a quem somos, fosse desenvolvida em paralelo com esse avanço de inteligência, será que o Charlie teria não só mantido a inteligência dele, mas não eclodido no final? Porque eu sinto que ele eclodiu no final, sabe? O livro ele deixa um suspense ali do que aconteceu com o Charlie, mas a gente já consegue prever o destino dele muito por conta do destino do Algernon. E não tem como não se apegar ao Algernon, sabe? Ele é muito fofinho e é trágico o que acontece com ele. E enfim, tô divagando, eu sei. Mas eu quis trazer um pouco dessas minhas reflexões aqui, desses meus pensamentos em relação ao que muitas vezes a gente deixa passar no véu da vida, né? Às vezes a gente se robotiza, né? E eu acho que o Flores para Algernon traz muito isso, né? Essas pétalas invisíveis, né? Que são tão primordiais, que é o afeto, que é a compaixão, que é o calor humano, né? E que eu acho tão necessário ser discutido hoje em dia, porque aonde chegaremos, sabe? Como chegaremos, né? Então a gente consegue ver muitos traços da humanidade se perdendo ao longo do caminho, ao longo das décadas, e Flores para Algernon é meio que um resgate, sabe? Uma proposta de resgate, né? Em relação a tudo o que falta aqui. E no final do dia, o que o Charlie tá buscando? Além de aceitação, ele quer ser aceito, ele quer ser mais inteligente para pertencer, ele quer ser aceito pela mãe dele, pela irmã dele, pelo pai dele, pelos amigos da padaria, pela sociedade, ele quer poder sentar com os universitários, sabe? Ele vê na evolução da inteligência uma esperança para ele pertencer. E no final do dia, o que o Charlie quer também? Amor, afeto, carinho, né? Então, nossa, esse livro, ele é realmente um dos meus livros prediletos. Eu quero provavelmente ler novamente no futuro e trazer outros insights, outros pensamentos. Mas se você me acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no meu canal, deixe seu like. E o mais importante de tudo, vá ler Flores para Algernon. Tem tanto no físico quanto no Kindle. Essa edição que eu tô segurando é uma edição feita pela editora Aleph. E é uma edição muito bonita. Eu vou abrir para vocês verem aqui. Agora eu vou dar um enfoque pro livro. Ó, quando você abre aqui, tem essa arte aqui bem específica. Aí a contracapa. E aí eu vou só abrir a primeira parte aqui para vocês verem. Eu achei muito interessante que o autor ele abre aqui com a República de Platão. O que mais uma vez me traz essa sensação de esse livro ser um livro extremamente filosófico, né? Então, uma ficção científica extremamente filosófica. E aí ele já começa aqui com os relatórios de progresso, tá vendo? E por mais que vocês talvez achem que tá escrito errado, não tá escrito errado. Eu achei de uma poética incrível o livro respeitar a visão de mundo, a forma de escrita do Charlie, assim. Eu acho um dos livros mais sensíveis que eu já li na minha vida e super recomendo pra vocês. E é isso. Vão ler, por favor. Um beijo. E até a próxima.